essa oportunidade e muito obrigada para vocês. Muito obrigada. Até. Vamos convidar nosso último convidado, Adson. Quem é nosso convidado? Está sem som. Espera um pouquinho, eu vou te colocar o som. Aí, você está com som agora. Adson, quem é nosso convidado? É o jornalista Abdelrazak Nassib, mais conhecido como Abdo. Ele já mora há bastante tempo aqui em Curitiba, conhece bem o Paraná, o Brasil, e ele tem, além de falar do Marrocos, ele pode falar da experiência de um marroquino brasileiro, marroquino vivendo e criando sua família aqui no Brasil. Bonsoir, Abdelrazak. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. J'espère que vous allez bien. Tudo vai bem. Então, conta da sua experiência. O que você está fazendo no Brasil? Eu não sei, o Brasil que me chamou. Eu nunca escolhi o Brasil. Na verdade, como eu estava numa jornalista, e na época, no 2002, Marrocos foi o candidato para a organização da Copa do Mundo 2010. E eu com os outros colegas jornalistas para fazer um grupo e comercializar nosso futebol para os países da América Latina. Então, a gente começou a pesquisa, começou a procurar e jamais acharam alguém que pode falar francês ou inglês. Então, um dia, passou quase 3 dias, um dia um colega me ligou e falou, senhor Abdo, agora achamos alguém que fala francês, árabe e inglês. Falou, que bom, então deixa, depois eu vou lá e vamos trabalhar sobre isso. Então, cheguei às 20h30, eu fui lá e a gente começou. Eu mandei bastante e-mail. Na época não estava Facebook, não estava WhatsApp, não estava nada disso. Então, só tem que mandar um e-mail no Hotmail e espera a resposta dos outros. Então, ficou quase um mês, eu acho, e mais com isso, porque estava na época Ramadã, o mês do jejum, e quando acabar Ramadã, eu vou numa cidade que se chama Ifrã. Essa cidade se chama também Suíça da África e do mundo árabe, porque está no Rote Atlas, nas montanhas, a cidade mais limpa do mundo árabe e da África. Até ele ganhou 3 vezes a cidade mais limpa do mundo. E tem lá neve quase 6 ou 8 meses. Tem vários... cidade bem, bem legal. Então, eu terminei 10 dias do feriado, das férias, voltei e eu começou a trabalhar normalmente porque a South África ganhou a organização da Copa do Mundo. Então, eu mandei uma carta para João Avalanche. Eu mandei ele para falar para ele porque o Marrocos, desde 94, ele participa, ele quer organizar a Copa do Mundo, ele tem potencial enorme, infraestrutura, campos, estradas lindas, e tem tudo, porque o Marrocos, vocês não querem dar para ele. Então, eu fico nervoso, eu fui tomar café lá no clube dos jornalistas. E depois eu entrei na internet e eu vi quase 20 e-mail resposta desse cara, que depois eu descobri uma mulher brasileira, porque o nome dela Fauzi, Ibrahim Fauzi. E Fauzi, no Marrocos, é nome do masculino.
E aqui os comunidade, nossas primas e primos, eles chamaram Fauziye. Então eu fico um pouco, nossa, como você é uma mulher? Não, eu sou uma mulher e eu tenho meu primo que foi o jogador do Atlético Paranense, que foi o jogador do Portuguesa, do Colorado. Então eu falei para ele, tá bom, porque cada vez quando tem alguém que vai acreditar na nossa história do futebol mundial, a gente manda para ele chapéu Marrocos 2010 e camisas Marrocos 2010. E ele vai dar para a gente uma propaganda. Então, a gente começou assim. E depois ela me falou que é uma mulher. E depois caiu o amor. A gente começou a falar sempre no celular, na internet. E depois eu deixei tudo no Marrocos e veio para essa linda terra do Brasil. E hoje você é jornalista para os brasileiros ou para as pessoas que estão no Marrocos? E em qual língua você escreve? Francês, árabe e hebraico. Hebraico também. Então, fui assim, depois com meus amigos aqui, eu mandei como se chama aqui do Paraná, sindicatos da imprensa do Paraná, e depois, graças a Deus, todos os canais árabes, o francês que quer fazer reportagem aqui no Brasil, sempre eles me faziam contato com eles e ajudam eles para terminar os projetos deles aqui. Sim, mas é imprensa escrita e vídeos, como que funciona a rede social? Escrita sou da língua árabe e francesa. Uhum. A maioria sou dos canais ao vivo, com vários canais árabes. E também um canal do Camerun, da África. E cada vez tem. E quando também a empresa brasileira precisa de alguém também para falar sobre Marrocos, sobre costumes do Marrocos, porque na verdade os nossos queridos consulados, graças a Deus, tem hoje 2 consulados que são representam 2 países irmãos, Marrocos e Senegal. Essa é uma história misturada entre nós, somos irmãos, porque o Marrocos estava um grande império do sul da França, Espanha, tudo, metade do Portugal, até no São Luís do Senegal. Então, quase agora 31 países na África, estava quase 4 ciclos o Marrocos que dominam esses países. E também no nível futebol, quando estava a Copa do Mundo aqui no Brasil e os Jogos Olímpicos, eu fui nos vários canais brasileiros ou árabes para falar sobre o futebol africano. Legal. Porque nosso futebol foi um futebol bem famoso. A primeira perna negra do mundo, antes Pelé, foi um marroquino que o nome dele é Larbi Ben Barek. Esse Larbi Ben Barek foi o primeiro jogador africano, árabe e muçulmano que jogava como profissional na França e no Atlético Madrid da Espanha. Então, o pai do Pelé estava na época, eu acho, na Itália, no início da Segunda Guerra Mundial. E quando estava na Itália, estava um barzinho com os outros brasileiros, italianos, e todo mundo está esperando o jogo do Atlético Madrid com o Real Madrid, um jogo clássico.
E, primeira vez, o pai do Pelé viu o afro que está jogando no meio dos jogadores brancos. Na época estava difícil. E todo mundo chama ele, todo mundo, nossa. E depois ele começou a falar sobre ele, que é esse cara lá. Todo mundo fala que ele é marroquino, e o nome dele é Perla Negra. E Pelé, no 1970, na Copa do Mundo do México, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo contra a Itália, os brasileiros, time do Brasil e time do Marrocos, estavam no mesmo hotel, na cidade de Lyon, em México. Então, os jogadores do Marrocos, eles falaram entre brasileiros, e depois Pelé, ele falou para o técnico do Marrocos, que estava na época um Iugoslavo, ele falou para ele, como meu pai, ele me contou uma história de um jogador que se chamava, na época, Larbi Ben Barek. E eu quero saber sobre ele. E quando ele começou a falar com o técnico começou a chorar. Ele falou, esse cara, eu acho nunca vai ter um jogador igual a ele. Só com você agora, você começou a mostrar que você é um jogador quase igual a ele. Então, ele pegou a camisa número 10 do final do México, ele foi no Marrocos e ele deu para Larbi Ben Barek. E começou a chorar. E depois, o jornalista francês do TF1, ele perguntou para Pelé por que você estava chorando. Ele falou para ela, todo mundo fala de mim que eu sou Perla Negra. E se eu Perla Negra, o melhor jogador do mundo, esse senhor, que é Larbi Ben Barek, é Deus do futebol mundial. Então, até na internet, agora você pode, qualquer pessoa pode entrar e ver essa história do futebol do Marrocos. E foi o Marrocos, primeiro país árabe, africano e muçulmano que participou no Copa do Mundo, que foi no 70. Muito bom. Então, quem quiser saber mais sobre a história do futebol marroquino, africano, eu acho brasileiro também, você deve saber tudo. Abderrazak vai poder explicar para vocês e contar essas histórias. Porque eu estava também jogador profissional também. Por isso, então. Por isso que eu conheço bastante coisa. Sim. Que bom, muito obrigada pela história. Não sabia dessa pérola negra do Marrocos. Porque eu estou falando e estou sentindo que eu estou fraco, porque a nossa irmã Ekram falou tanto da comida que ela apresentou para nós, até que a gente se sentiu com fome. Sim, não, deu muita fome. Bom, eu vou chamar ela de novo, então, para terminar. Aí temos todos os convidados. E também falar, porque teve bastante comentários aqui no chat. Uma Débora que fala quantas comidas maravilhosas. Tem a Isla que fala que tem um Nutella marroquino que se chama Amlou. Eu nem sabia que tinha um Nutella. Sim. Mas vendo todos esses pratos, o Nutella deve ser uma maravilha também. Andrea, Amlou é a origem de SUS, que eu falei, cada região é conhecida com alguns tipos de pratos. E ele é um prato muito, muito saudável, que eu falei, a comida marroquina, agora que está na moda, essa tipo coisa de, saudável e gostosa, no Marrocos sempre existia. Então, o Amlou é uma mistura de óleo argan e amêndoas. Uhum. L'huile d'argan. L'huile d'argan que nós usamos na culinária como no cosméticos. Mas ele tem um sabor específico e usamos como Nutella, entre aspas, é uma Nutella maravilhosa. Eu acho que ela é tão antiga, muito mais que a Nutella verdadeira. e também usamos como tempero nas saladas. Ele deixa a salada com sabor e aroma muito especial, que só quem conhece aquele cheirinho de azeite de argan que conhece. Uhum.
Bom, então, eu acho que todo mundo está agora com vontade de viajar para Senegal, Marrocos, de comer as comidas, de tirar fotos lá, encontrar as pessoas. Então, parabéns a todos vocês e muito obrigada. Quero Merci falar uma beaucoup. coisa Aham. sobre sua história entre Marrocos e Brasil. Essa é uma história grande e antiga. Esse ano, Marrocos e Brasil fizeram aniversário dos 118 anos quando o Brasil abriu a embaixada dele no Marrocos. E Marrocos foi o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil. E também, graças ao rei marroquino, que se chamava o vô desse rei da agora, Mohammed I, ele que negociou com o George Washington, ex-presidente dos Estados Unidos, para deixar os afros brasileiros livres. Então, é o rei do Marrocos que trabalhou bastante para dar uma liberdade dos afros brasileiros aqui. E você sabe, o Brasil é uma terra que eu gostei bastante. Eu nunca senti que eu sou estrangeiro entre os minhas irmãs e meus irmãos brasileiros. Um país magnífico, um país abençoado e rico, mas a riquíssima do Brasil, não petróleo, álcool, natureza, o povo brasileiro. Eles têm um povo maravilhoso, bem recebidos. Eu nunca senti que sou um cara longe dessa terra. Eu amo essa terra, eu defendo ela bastante, em qualquer lugar no mundo. E eu espero que, se Deus quiser, inshallah, essa pandemia sai e voltamos na nossa vida normal. Porque eu vou agora, no final do maio, no Marrocos, se Deus quiser, com 2 deputados brasileiros federal e 5 professores na Universidade do Paraná. A gente quer fazer uma parceria entre a Faculdade do Paraná e a Faculdade do Rabat Mohammed V. E já tudo pronto para fazer isso. E também, se Deus quiser, tem agora uma novela brasileira que vai terminar, eu acho, no final de julho. E essa novela está fazendo o tornagem dela no Arzazet, e Tinrir e Zagora. Essa região lá onde tem segundo centro cinematográfico do mundo. Lá onde a gente vê o Gladiator, Diamante do Nil, Missão Impossível, muitos filmes bem famosos no mundo. Então, eu espero um dia você também vai com gente lá para visitar o Marrocos e comer essa comida com nossa irmã Ikram. Agora deixo gente, na verdade, com pena. Deixa eu dar uma informação para o jornalista, posso? Pode. Quero dar uma informação para o jornalista. Como ele falou em esporte, quero só lhe informar, 1935, um time chamado Santos Futebol Clube, pela primeira vez foi campeão, jogando contra o Corinthians e ganhou de 2-0. Naquela equipe do Santos, tinha 2 pessoas fundamentais para o Santos, meu pai e meu tio. Então, a história do Santos Futebol Clube, como a primeira vez campeão, foi campeão com meu pai e com meu tio. Claro que eu não tinha nem nascido naquela época. E depois, 41, 42, eles vieram para Curitiba, vieram para Curitiba. E 4 irmãos jogaram no Ferroviário. 4 irmãos simultâneos, eram craques. E 2 irmãos, meu tio e meu pai, jogaram na seleção do Paraná, certo? Por mais de
12 anos. E os dois primeiros negros a jogarem no Curitiba, em 42 e 43, foi 2 tios meus. Somente essa informação em que eu pertenço a uma família de craques desde 35. Informação importante. Então, o Santos só voltou a ser campeão 20 anos depois. Então, ele levou 20 anos para ser campeão. Então, essa é a história. E claro que depois meu pai foi o representante oficial do Santos no Paraná. Então, somente uma informação, como você gosta de futebol, a história do Ferroviário, a história da seleção passa pela minha família. Uhum. Bom, a gente não vai passar horas falando de futebol, a gente vai deixar vocês dois conversarem sobre futebol. O Adson também, acho que ele é bom em futebol. E eu vou comer junto com o Icrã, gente, eu vou falar a última palavra. Sim, rapidamente, que a gente tem que terminar, tá? Na verdade, eu quero só falar isso porque já falei com o nosso consulado aqui. Eu agora, eu não sei se também a Aliança Francesa pode entrar nesse negócio. Duas coisas, na verdade, eu vou falar. Primeira coisa, eu estou procurando agora fazer uma parceria com outro estado no sul do Marrocos, no Saara do Marrocos. O Dakhla, que o nosso querido mostrou para nós os vídeos da Dakhla, é essa cidade maravilhosa. E o Doulayoul, que é a capital do Saara do Marrocos. E não sei se também a Aliança Francesa ela pode fazer também um programa de portas abertas da cultura africana. Sim, não, do seu papel aqui na Aliança Francesa é divulgar todas as culturas francófonas. A gente não é só da cultura francesa, isso mesmo o papel do evento de hoje é mostrar todas as culturas da francofonia. Então, com certeza, todos os países da África que falam francês, eles são bem-vindos para fazer qualquer evento aqui na Aliança. Muito bem. Então é isso. Bom, vamos terminar agora, gente. Muito obrigada pelas conversas. Foi super rico, muitas coisas, muita cultura. E eu acho, principalmente, dos dois países que não são tão conhecidos aqui no Brasil, mas que tem um vínculo super forte. A gente percebeu uma amizade bem forte entre os países de vocês e o Brasil. Então, eu quero agradecer muito vocês. Agradecer também todas as pessoas que assistiram. Tinha um monte de comentários que eu não consegui falar tudo, mas tinha bastante conversa também e conteúdo no chat. Só para relembrar que sexta-feira tem o último evento da francofonia, que vai ser com Bélgica e Luxemburgo, dois países da francofonia. Então, merci beaucoup a tout le monde. Merci aos nossos senhores cônsules, José e Ardisson. Muito obrigada pela parceria, pela amizade. E, por terminar, eu vou te mostrar que o Marrocos eu trazer comigo aqui, viu? E a Abderramar que está fazendo nossa, é lindo. Um salão marroquino. Esse salão marroquino. Agradecer a vocês, pessoalmente. Sim. Então, não sei se Adson quer uma última palavra. Excelente a iniciativa da Francesa, meus parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. O som está baixinho, Adson. Não está bem legal. Está muito ruizinho o som, né? Mas agradecer mais uma vez a você pela iniciativa e colocar sempre nosso consulado à disposição da Aliança Francesa e de todos os amigos paranaenses. Prazer poder estar com vocês. Prazer. Obrigado. Abraço, Zeio, irmão. Zé, você quer falar uma coisa? Não, e nossas palavras do nosso colega Eáquio. Nosso consulado também está à disposição para eventos futuros. Parabéns pelo evento. Então, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês esta noite. A bientôt. E todo mundo tem que ir no Marrocos e Senegal, gente. Conhecer todas essas maravilhas. Maravilhosas. Merci beaucoup.
Allez, à tout à l'heure. De rien, À de rien. bientôt. À bientôt. Salam alaikum.